Então vamos lá. Segundo bimestre, nós vimos lá toda a formação da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga que é tão importante para nós aqui no Ocidente, né? Nós que fazemos parte dessa cultura ocidental, né? Nós herdamos muitas coisas culturais, né? Formação política, na própria língua dos gregos antigos. Por exemplo, eu falei lá no início, então existia um hábito que os gregos antigos eles ofereciam flores a Palas Atenas, a deusa, né, protetora da cidade de Atenas, e esse costume de oferecer flores para a deusa, hoje nós temos esse costume de dar flores para, né, as esposas, para as namoradas, para as noivas, para as mães. Então nós damos flores, né, para as mulheres em geral. Então esse foi um hábito adquirido dos gregos antigos. Um outro hábito que nós adquirimos dos gregos antigos, nós vimos a questão dos Jogos Olímpicos. Então hoje, né, amanhã, né, aqui nós estamos no dia 4 de agosto, nós estaríamos em Olimpíadas. A Olimpíada de Tóquio 2020. Foi transferida para ano que vem. Daqui a um ano que ocorrerá os Jogos Olímpicos de Tóquio. E nós vimos, né, Jogos Olímpicos. Remete à Olímpia, remete ao Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. E aí vimos naquela aula dos Jogos Olímpicos, né, das Olimpíadas, que o principal objetivo dos Jogos Olímpicos era honrar aos deuses e principalmente a principal divindade do panteão grego, que era Zeus, o principal deus da mitologia grega. Então, é um outro hábito que nós temos. Na língua, muitas palavras da língua portuguesa derivam do grego. O alfabeto que nós usamos no Ocidente, aqui, ó, essas letras que nós usamos, elas derivaram do alfabeto grego. Né? Aí Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, ele espalha essa cultura grega pelo mundo antigo até o Oriente, e aí da fusão dessa cultura grega com a cultura oriental, surge a cultura, né, helênica, né? Então, não ficou restrito somente ali, né, ao mundo grego, às polis. Mais tarde, Alexandre o Grande morre, né? Vocês viram lá naquele vídeo, né, jovem, aos 33 anos. O império vai ser dividido entre os seus principais generais. Então o império enfraquecido, né, fica presa fácil para outros povos. E aí um outro povo ali do lado, na Península Itálica, né, Península Itálica ali, aquela botinha, né, o mapa ali mundi, né, é aquela botinha onde está a Itália, a Península Itálica, uma pequena cidade está se formando e se tornará brevemente a maior potência do mundo antigo. Estamos falando de Roma. Então, se o segundo bimestre foi todo dedicado à cultura grega, o nosso terceiro bimestre será dedicado à história e cultura do povo romano. E, novamente, somos herdeiros diretos dessa cultura romana. A começar pela língua. A língua portuguesa, ela vai derivar, ela é uma filha da língua falada pelos romanos. Qual era a língua falada pelos romanos? Quem sabe aí? Isso aí. Era o latim. Então a língua portuguesa ela é conhecida, né, como a língua portuguesa, a língua francesa, a língua espanhola, o italiano, o romeno,
e por aí vai, como línguas neolatinas, nova-latinas. Por quê? Elas derivaram, elas se modificaram, mas a partir do latim. Então, muitas palavras em português existem, né, um vocabulário parecido em espanhol, em francês, em italiano, porque essas línguas tiveram a mesma origem, que foi o latim, que hoje é uma língua morta, né, porque não é mais falada por ninguém, é falada ainda ali dentro da Igreja Católica. Até bem pouco tempo atrás, as missas católicas eram feitas em latim. Então, é a língua oficial do Vaticano, né? Então, o Papa, quando ele vai lá, ele escreve as suas bulas, né? Que são as cartas que o Papa faz. Ele também escreve a bula em latim, depois em italiano, em português, inglês, francês, por aí vai. Mas é uma língua falada restritamente no meio jurídico também. Quem de vocês ainda são pequenininhos, mas vocês pequenininhos, quando se tornarem grandes, forem estudar, eu quero ser um advogado, uma advogada, vão estudar muitos termos em latim, porque o direito, outra influência dos romanos. O direito romano influencia muito no direito do Ocidente. Então, temos mais uma herança. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um panorama do que veremos ao longo desse bimestre. Tá bom? Vamos lá. Então, a nossa primeira aula semana que vem, ela será sobre a formação do povo romano. Então, eu já peço para vocês, por antecedência, façam uma leitura desse primeiro capítulo, a formação do povo romano, como façam também já os exercícios, mesmo antes de eu já ter dado a aula. Por quê? Porque aí semana que vem eu vou dar o vídeo da aula, que olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 conteúdos. Então são no mínimo 6 semanas. O tempo está aqui, ó, no pescoço, apertado. Nós já estamos em agosto. Então, não vai dar para eu ficar gravando uma aula da matéria nova e na semana que vem corrigir os exercícios. Então, o que eu farei? Sempre antes da próxima aula, eu já vou deixar o trabalho de casa da próxima para vocês fazerem. Então, eu já vou pedir, leu lá o capítulo Formação do Povo Romano, na sequência tem os exercícios. Já façam os exercícios. Aí, semana que vem, vocês vão ver a teoria, eu vou mostrar a matéria para vocês e já vou botar um vídeo com a correção dos exercícios. Vai ser sempre assim, o vídeo com a matéria nova e, na sequência, o vídeo dos exercícios. Porque eu vou estar pedindo a vocês para sempre, uma semana antes, já ler o conteúdo da próxima. E mesmo retornando às aulas presenciais, nós já iremos fazer dessa maneira, com essa dinâmica. Porque aí, quando a gente chegar para debater na sala de aula, vai ser mais fácil, vai ser mais gostoso, vai ser mais leve. Porque aí vocês já lendo a matéria antes, vocês já podem me perguntar. Poxa, o professor estava lendo, mas aí eu vi uma coisa falada etrusco. Quem eram os etruscos lá no início do Império Romano, né? No início da formação de Roma? Então já fica uma coisa mais dinâmica. A mesma coisa aqui. Vocês vão ler primeiramente a formação do povo romano, já para a semana que vem. Tendo dúvida, já manda. Quando eu abrir para gravar meu vídeo, eu já vou, opa, aqui, tem um aluno lá que já está com uma dúvida, a aluna já está com uma dúvida, já vamos fazendo mais dinâmico. Então, o nosso primeiro tema vai ser a formação do povo romano, semana que vem. Vocês vão ver uma origem mitológica, né? Roma, ela tem uma origem, né, que vem de uma história lá, de uma fantasia. 2 irmãos que foram abandonados e foram amamentados por uma loba. Não vou dar o spoiler aqui agora não, mas vocês já ficam com isso. Como isso? 2 crianças abandonadas e uma loba resgata essas crianças e amamenta. E aí um irmão mata o outro. Deixa para semana que vem, só para atiçar a curiosidade de vocês, tá?
Então nós teremos essa formação, essa origem, tá? do povo romano. Numa segunda aula, na outra semana, nós vamos ver também uma coisa chamada a República Romana. Porque esse primeiro momento aqui de formação, vou escrever aqui para vocês, é o período conhecido como a monarquia romana. E aí uma segunda fase da história romana, eu vou mostrar aqui para vocês depois na linha do tempo, nós teremos a República. Olha, nós hoje vivemos numa república, República Federativa do Brasil. E esse termo é um termo em latim. República quer dizer coisa pública. É a junção de duas palavras romanas. Lembra lá quando estudou dos gregos? Mesopotâmia, uma junção de terra, de um termo grego, terra entre rios, aqui também, só que do latim. Res, né? Res, coisa pública, coisa pública. Então a república é uma coisa pública, é de todo mundo. A república não é de ninguém. A república é de todo cidadão. A república é de toda cidadã. Não tem um dono da república, porque a palavra quer dizer coisa pública. Então nós temos uma república, uma coisa pública, agora no termo grego, democrática, uma coisa pública que é governada pelo povo, governo do povo. Democracia, governo do povo. Está entendendo? Então o principal agente para cuidar do nosso país não é presidente, governador, prefeito, deputado, senadores, não. Somos nós, porque é uma coisa pública, é nosso. Então, eu chego lá num ponto de ônibus público, vou lá, vou rabiscar, vou quebrar. Não, porque é meu, é nosso, é teu. A estrada eu vou quebrar, vou fazer um buraco lá para passar um cano. Acontece muito aqui na nossa região. A pessoa está fazendo a casa, aí vai fazer uma ligação de esgoto ou de água, para casa, faz lá o buraco na rua pública, na rua de todo mundo, e fica o buraco lá. Não, fiz, beleza. Vou lá, faço uma massa de concreto forte, tampo aquilo, porque é público, é de todo mundo, é meu, seu, deles, delas. Tá? Então nós veremos a formação dessa república.